Será que cada um de nós não está criando o seu próprio Deus? Um Deus que é a cara e o focinho do seu próprio dono? Esse é o tema da reflexão de hoje. Atribui-se ao filósofo francês Voltaire a frase: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e este lhe pagou na mesma moeda. E atribui-se a Nietzsche outra frase muito semelhante: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Se as duas frases são, de fato, de Voltaire e Nietzsche, apesar de eles não serem cristãos e estarem usando as frases de uma forma jocosa, para mim eles captaram muito bem o problema. E principalmente a frase de Nietzsche, para mim está muito próxima da verdade. Ambos estão usando a verdade bíblica de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas depois da queda em pecado, o ser humano pecador, perdido e obscurecido, começa a criar o seu próprio Deus, à sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança dele mesmo, ser humano. Foi mais ou menos isso que aconteceu e que continua acontecendo até hoje. As pessoas sempre criaram e continuam criando o seu próprio Deus. Um Deus que é a sua imagem e semelhança. Vamos começar analisando isso antigamente. Vejam, por exemplo, o que diz o Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? As nações se perguntavam onde está o Deus deles, porque o Deus de Israel não tinha uma estátua, uma imagem, uma figura que pudesse ser adorada. Não dava para ver esse Deus. Então o autor do Salmo continua: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem cheirar, têm mãos, mas não podem apalpar, têm pés, mas não podem andar, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então os ídolos deles, dos povos pagãos, são, diz o Salmo, feitos por mãos humanas. São criações humanas. Por isso, Voltaire diz, de uma forma cômica, que o ser humano devolveu na mesma moeda. Porque agora ele, ser humano, começou a criar os seus deuses, à sua imagem e semelhança. Com boca, mas não conseguem falar, porque não passam de pedaços de pau esculpidos com formato de boca. Com olhos, mas não conseguem ver, porque na verdade não passam de gesso, cerâmica ou outro material moldado por algum artífice. Ouvidos, nariz, mãos, pés, bem à semelhança e segundo a imaginação dos seus criadores. Mas não são deuses que estão vivos, não estão ouvindo as orações, não estão vendo nada e nada podem fazer, porque não passam de criações e projeções humanas. Sem vida e sem qualquer poder para fazer qualquer coisa, para interferir na vida
e para atender alguma oração. E assim, desde a queda em pecado, o ser humano, porque foi criado por Deus e, portanto, dentro do ser humano, a sua consciência lhe diz que há um Deus, mas sem conhecê-lo, o ser humano começa a criar suas imagens, que não passam de fantasias e de projeções dele mesmo, das suas ideias e concepções. Assim, os índios, por exemplo, adoravam o sol, a lua, as estrelas, os elementos da natureza. Às vezes, os deuses eram uma projeção dos medos humanos, o trovão, o relâmpago, o deus do mar, o deus da natureza. Os hindus criaram os seus deuses misturando partes de animais com partes humanas. Ganesha, por exemplo, aquele deus indiano em forma de um elefante cor-de-rosa, com vários braços, vários olhos. Enfim, todos esses deuses não passam de projeções humanas, deuses que são a imagem e semelhança da pessoa que os criou, que os pintou, que os esculpiu, de acordo com as suas ideias, com as suas percepções, com as suas concepções. Por isso a frase de Nietzsche é uma constatação verdadeira e extremamente perigosa. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. O ser humano, desde a queda em pecado, está criando deuses à sua imagem e semelhança. E nós? Como estamos quanto a isso? Será que nós estamos livres disso? Absolutamente não. Eu fico me policiando para eventualmente eu não estar criando um Deus segundo os meus pressupostos. Todos nós estamos sujeitos a isso. E eu temo que boa parte das pessoas, inclusive as cristãs de longa data, já tenha criado um deusinho falso em seu coração. Vejam como isso é fácil acontecer. Vamos voltar à frase. O ser humano criou Deus à sua imagem e semelhança. Sempre que alguém nega a Bíblia, sempre que alguém a contraria e segue as suas próprias ideias, concepções, pressupostos, filosofias, na verdade, está criando o seu próprio Deus, a sua imagem e semelhança. É comum as pessoas dizerem: eu acredito que Deus é assim. E daí vai dizendo do jeito que ela imagina que Deus seja, do jeito que ele ou ela imagina que Deus seja. É um Deus criado segundo a sua imaginação, as suas ideias e concepções. E normalmente esse Deus no qual a pessoa acredita é um Deus que aprova o que a pessoa aprova, que desaprova o que a pessoa desaprova. Ou seja, é um Deus que é a cara e o focinho do seu dono, de quem o criou. Literalmente isso, de quem o criou. Porque isso é um Deus criado à imagem e semelhança do ser humano que o criou. Geralmente, se a pessoa é a favor do aborto, por exemplo, ela vai dar um jeito de negar a Bíblia e dizer que, na verdade, as coisas não são bem assim.
E o Deus dela vai olhar para a situação de um modo diferente e aprovar o aborto. E assim por diante, em todos os assuntos. A pessoa vai construindo, vai moldando o seu Deus, a sua imagem e semelhança, das suas ideias e concepções. E quando finalmente a pessoa olha para esse Deus maravilhoso que ela criou, na verdade, ela está olhando no espelho. Porque aquele Deus que ela criou não passa da imagem dela mesma. É uma projeção dela mesma. E ela está, claro, muito satisfeita com esse Deus. Afinal, esse Deus lhe satisfaz. Esse Deus lhe agrada. Esse Deus tem uma linha de pensamento muito parecido com o dela. Por que será? Engano, engano, engano. O ser humano continua criando o seu Deus, cada um o seu, a sua imagem e semelhança. Mas isso nunca foi e jamais será o Deus verdadeiro. Justamente porque o ser humano tem essa tendência e não tem capacidade de entender a Deus por si próprio, porque Deus foge completamente dos parâmetros e do intelecto humano. Foi por isso que Deus precisou se revelar em linguagem humana e revelou quem Ele de fato é, o que Ele de fato pensa, qual é a sua vontade. E se nós queremos adorar ao Deus verdadeiro e seguir o Deus verdadeiro, nós precisamos quebrar o nosso próprio orgulho. Como diz Nietzsche, o ser humano em seu orgulho criou o seu Deus. Precisamos quebrar o nosso orgulho, parar de confiar em nós mesmos, no modo como nós pensamos e imaginamos ser a verdade. Precisamos parar de seguir a nós mesmos e com humildade ouvir a voz de Deus e moldar a nossa imagem de Deus segundo a sua revelação, a sua palavra. Para terminar, como hoje é o domingo da Santíssima Trindade, um domingo após o domingo de Pentecostes, vou lembrar com o credo apostólico um pouco do que o Deus triuno de fato é. Cremos, segundo a revelação divina, que Deus é o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nada no cosmos, nada no planeta Terra, nada na criação da natureza e do próprio ser humano é um acaso evolucionário. Deus nos criou e Deus sempre teve um plano, uma vontade para tudo o que Ele criou. E Ele criou tudo muito bom e maravilhoso. Deus tem uma vontade e um plano para a nossa vida. E como diz o Salmo 139, Ele nos conhece desde o nosso embrião. Deus, nosso Criador, nos ama e nos acompanha desde o nosso embrião. A minha vida é um dom precioso e recebido de Deus, pelo qual eu agradeço. E Deus Pai se importa tanto conosco, a tal ponto que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que se fez um ser humano como nós, e por amor, não porque mereçamos,
se entregou e sofreu por nós, pagou pelas nossas culpas, morreu pelos nossos pecados em nosso lugar e hoje continua se compadecendo e intercedendo por nós. Portanto, temos um Deus que nos vê, sim, que nos ouve, sim, que fala conosco, sim, que se importa com a nossa vida e que não está distante. Ele está presente. Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, nos dirige, nos consola, nos fortalece, nos reanima, nos guia. O Deus verdadeiro é sim maravilhoso, e quanto mais o conhecemos, mais maravilhoso e perfeito o percebemos. Voltando lá no início, o Salmo 115, versículo 9 diz: Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele não é um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Santificador. Digno de todo o nosso louvor e adoração. Por isso o Salmo 115 começa assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Deus faz tudo como lhe agrada. E nós também queremos fazer tudo como lhe agrada. O que inclui corrigir os nossos pressupostos falsos sobre Deus, moldar a nossa imagem de Deus segundo o que Ele nos revelou e adorá-lo e reverenciá-lo pelo Deus que Ele de fato é e não pelo que nós imaginamos que seja. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.